literaturas para evangelizar as pessoas. Eu era muito audacioso. E o padre foi me explicando um monte de coisa. Nós veneramos Maria por causa disso, e foi me explicando tudo. Quando ele terminou de dar aquelas explicações, eu estava sem perguntas. E eu disse: puxa, padre, eu termino de saber que nem mesmo a Bíblia eu sabia ler. Porque eu entendia ao pé da letra, eu entendia totalmente o contrário. Para mim, todos os católicos estavam no inferno, e só quem era da minha igreja estava certo. Haja vista que quem sabe muito bem o radicalismo protestante, o povo, por exemplo, da igreja quadrangular, de igreja batista, não hoje, porque hoje a doutrina da Assembleia de Deus ela está já muito suave. Mas antigamente existia uma rivalidade tão forte de assembleianos com pessoas de quadrangular, da igreja batista, simplesmente por questões de costumes. Porque o assembleiano não usava, a mulher da Assembleia de Deus não usava batom, não usava maquiagem, e os da quadrangular da batista usavam. Então eu tinha esse conceito de que quem estava certo, quem estava salvo, eram as pessoas da minha igreja. Eu digo isso com muita propriedade, eu era aquele fariseu mesmo, e essa é uma das razões porque eu fiz essa música de número 14, Perdão, só quem julga é Deus, porque eu condenava mesmo as pessoas. Quem fosse da minha igreja, estava no céu, estava salvo, e quem fosse das outras, e sobretudo da igreja católica, estava, como diz lá aquela novela que passou, no mármore do inferno. Era assim que eu via a situação. Mas Deus, Ele vai se manifestando de forma tão grande. E na humildade daquele diálogo que eu tive com o padre, eu fui compreender o quanto eu estava errado, o quanto eu condenava, o quanto eu julgava, o quanto eu massacrava as pessoas. Quantas e quantas vezes eu entrei na casa de muitos católicos com a Bíblia na mão, e muitos católicos, porque na verdade deixam, não querem, eu posso até dizer assim, conhecer a grandeza da sua igreja, não têm argumento para conversar com ninguém. Eles não se dão conta do grande patrimônio que eles têm na mão. A Igreja Católica tem um arsenal cultural, teológico, filosófico, de todas as maneiras, que ensina o caminho a Jesus. Mas muitos católicos, por não terem esse conhecimento, muitas das vezes por pura negligência, essa é a grande verdade, não sabem conversar, não sabem explicar nada. E eu entrei na casa de muitos desses católicos. Eu cansei de ver católicos amontoar muitas imagens, colocar dentro de um saco, tacar fogo, quebrar no quintal, e quando abrir a boca era para dizer: eu quero aceitar Jesus, pastor Sidney. Eu cansei de fazer isso. Mostrava dentro da Bíblia, dentro de textos escolhidos por mim, a dedo, que eles adoravam imagens e que aquilo era culto a demônios. Os católicos, para mim, eram um povo como aqueles povos do Velho Testamento que adoravam outros deuses. E justamente por aí, por esse meu pensamento que eu tinha, eu comecei a ver naquela conversa o quanto eu tinha massacrado o catolicismo, o quanto eu tinha acusado tantas pessoas, o quanto eu tinha mostrado um outro rumo às pessoas, para que as pessoas seguissem, porque as imagens nada mais são do que referenciais para nós cristãos. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vemos lá, está lá, na galeria dos heróis da fé, homens que foram maltratados, foram cerrados ao meio, foram queimados, morreram ao fio da espada, homens dos quais o mundo não era digno, e eles morreram por amor a Cristo. E quando nós olhamos para a imagem desses homens, nós nos espelhamos no testemunho de fé que eles deram. Esse é o trabalho das imagens na igreja. Eles são indicadores, são sinalizações, são setas ao longo de uma estrada. Todas as vezes que nós percorremos uma estrada, nós vemos várias placas com sinalizações. A placa, ela não é o lugar para onde o condutor vai, mas ela está indicando o lugar para onde ele tem de ir. É o que as imagens fazem, é o que elas dizem para nós. Nós vencemos. Santo Agostinho, em certa ocasião, ele disse: se esses homens e essas mulheres, eles puderam ser santos, eu também poderei ser. Então foi o que esses homens e mulheres fizeram. E hoje a igreja venera, segue o testemunho de vida, o testemunho de fé, testemunho esse que foi selado com o próprio sangue, com a própria vida. Por causa de Cristo morreram, deram tudo de si,
E é esse testemunho que a igreja prega, que a igreja venera, que a igreja não pode deixar de lado. Mas eu entendi ao contrário. A partir desse momento, eu viajo para Macapá com um tema. O meu tema de mensagem, eu disse, vou continuar sendo pastor, mas eu vou fazer de tema das minhas mensagens o sim de Maria. O cumpra-se em mim toda a vontade do Altíssimo. O eis aqui a escrava do Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta no Deus meu Salvador. De horas em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O fazei tudo quanto ele vos disser. E ao chegar no estado do Amapá, eu comecei em todos os lugares que eu ia pregar, era o sim de Maria. Não saía mais nas minhas mensagens a pessoa, a figura de Maria. Eu estava convicto do que ela era e comecei não mais a fazer aqueles convites: venham aceitar Jesus, deixe a sua igreja. Aquilo para mim começou a deixar de existir. Eu comecei a ver os católicos de outra forma. E eu queria pegar livros e mais livros para ler sobre Maria, sobre o que era o catolicismo. É justamente que a partir daí, quando eu estava pregando essa mensagem, a convenção do ministério que eu pertencia, da igreja que eu pertencia, chamou-me para que eu fizesse uma retratação. Ou eu deixava de pregar aquela doutrina dos católicos, ou eu seria disciplinado, na igreja católica seria excomungado, afastado das funções pastorais. E naquela reunião, quando eu fui, a pauta da reunião era a minha pessoa, porque eu estava pregando doutrina da igreja católica. E naquele momento, quando deram-me a comissão de sindicância, deu-me a palavra, eu levantei e me disse: hoje estou sendo interrogado, porque eu estou pregando sobre o sim de Maria, mãe de Jesus. Nós só temos Jesus, nós só pregamos Jesus na nossa igreja por causa de Maria, porque quando Deus precisou dela para que a plenitude da revelação se concretizasse, como diz São Paulo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Por causa disso eu estou sendo questionado a retratar-me. Porém eu quero fazer uma colocação. Por quê? Que nós pregamos sobre todos os homens e mulheres que a Bíblia fala. Pregamos sobre o Moisés, pregamos sobre o Noé, pregamos sobre o Adão, pregamos sobre o Davi, sobre o Salomão, sobre o Pedro, tudo isso. Eu disse, realmente, eles foram grandes homens de Deus, mas foram grandes pecadores. A Bíblia diz que Moisés, ele era o homem mais manso da terra. Mas eu descobri na Bíblia que esse homem mais manso da terra, ele matou um e enterrou na areia. Davi era considerado a menina dos olhos de Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele mandou matar Urias para ficar com a mulher dele, um pecado de adultério. Pedro foi um grande homem, mas ele negou a Cristo. Eu disse para aos pastores que estavam presentes, eu disse, nós pregamos sobre todos esses homens, e com o testemunho de vida deles, nós levamos tantas pessoas a Jesus, tantas pessoas se convertem, procuram seguir o exemplo deles. Porém, eles tiveram grandes falhas, grandes momentos negros. E eu quero dizer a vocês que eu estou disposto a deixar de pregar sobre Maria, com uma condição apenas. Peguei a Bíblia, ergui diante de todos eles. Se algum dos pastores aqui presentes me provar dentro da Bíblia um só pecado que Maria cometeu, eu não deixo apenas de pregar sobre Maria, mas eu deixo também de pregar sobre qualquer outro assunto. Maravilhoso. Nesse momento fez-se um silêncio total. Ninguém falava. Foi quando o pastor Édio interrompeu aquele silêncio e disse: Pastor Sidney, o senhor é muito astuto. O senhor sabe que nós não temos como provar isso dentro da Bíblia, porque a Bíblia não conta. Mas o senhor sabe que isso é doutrina dos católicos, e o senhor não pode misturar uma coisa com a outra. Ou o senhor se retrata, ou o senhor será disciplinado hoje. Foi quando eu disse: se eu tenho que tomar uma decisão hoje entre continuar a ser pastor e falar o sim de Maria, pois eu deixo de ser pastor hoje e vou continuar pregando o sim que Maria deu ao nosso Deus. Glórias a Deus, maravilha.
A partir daí eu saí pelo corredor central. Alguns pastores ainda diziam: pastor Sidney, pense no que o senhor está fazendo. O senhor está possuído de alguma força estranha. Seja humilde. Mas eu saí. A partir daí começaram as perseguições, começaram as calúnias. Tantas e tantas coisas surgiram, que eu estava saindo por isso, por aquilo e por aquilo outro. Ontem eu dizia e vou repetir: não quero que os nossos irmãos, os meus irmãos evangélicos que estão... E quero dizer que isso não é hipocrisia. Eu os amo de verdade. Eu tenho 3 tios pastores, 3 cunhados pastores, 2 primos pastores. O meu irmão é pastor na minha cidade. A minha mãe é a diretora do Instituto Teológico lá na minha cidade. Então eu tenho motivos de sobra para amá-los de verdade. Porque muitos, se realmente são ignorantes a este respeito, é porque não conhecem. Porque a partir do momento que conhecerem, vão agir de forma diferente. Eles podem até não sair do protestantismo para o catolicismo, mas eles vão ver Maria de forma diferente. Então, diante dessa situação, o que eu vou falar aqui é com muito amor. Se muitos deles fazem isso, é porque não têm esse conhecimento. Eles ainda continuam naquela leitura ao pé da letra. E a gente precisa até retomar um pouco a história de Lutero. Lutero fez a reforma protestante, mas praticamente morreu com o terço na mão. É tanto que no meu livro, que vai sair agora, dentro de poucos dias, eu trago um relato de Lutero, uma explicação que ele faz sobre o Magnífico. É algo tremendo, é algo surpreendente, como ele fala de Maria. Lutero nunca falou mal de Maria. Lutero, ele via Maria também como um tipo de igreja, como espelho de igreja, como pessoa na qual devemos nos espelhar. E então, diante de tudo isso, eu começo a anunciar esse sim de Maria, sofrendo as piores calúnias possíveis. Eu fui muito detratado. Eu fui muito humilhado. Eu não vou falar aqui coisas que aconteceram, porque eu não quero despertar o mínimo de atitude agressiva por ninguém. Até porque Maria, a função dela não é criar divisão, inimizades, mas sim de unir. Volto a dizer, não importa se muitas pessoas ignoram a pessoa de Maria, desdizem dela. O importante em toda essa história é que ela ama a todos, mesmo aqueles que têm maior e grande aversão por ela. Passei as piores coisas, os momentos negros. Apanhei na rua, fui agredido. Um padre chegou comigo e disse: vai embora daqui que o senhor vai amanhecer morto. Por que isso? Tudo porque nesse momento eu começo a ser convidado por alguns padres para dar aquele testemunho, contar o que tinha acontecido comigo. E aí começa a perseguição, porque eu tinha saído de lá e estava na igreja católica. Se eu tivesse saído e ficado aí no mundo comedindo, bebendo, me prostituindo, como tem muitos que saem e faz isso. Isso é tão sério, a gente precisa pegar isso aqui de cheio de frente. Porque quando alguém sai, se ele não for para qualquer uma outra igreja evangélica, que geralmente não vai, porque não se adapta aos costumes daquela igreja, ele fica aí, a Deus dará. Se ele não vai para nenhuma outra, muito menos para a igreja católica. Porque ela é tida como a pior de todas, a grande desgraça do mundo. Então, por eu ter saído de lá e começar a pregar na igreja católica, foi muitas as perseguições. Aí surge o momento que eu fui embora para o estado do Pará, sem ter agora onde morar. Perdi tudo aquilo que eu tinha, toda aquela projeção. Cheguei na casa de minha mãe, eu, minha esposa e 2 filhos. Mamãe atendeu-me na garagem de sua casa. Ela olhou para mim e disse: o que está acontecendo, pastor Sidney? Eu disse: não, mamãe, agora eu não sou mais pastor. Mamãe olhou para minha esposa e disse: Eunice, é verdade isso? Ela disse: é, minha sogra. Aconteceu um negócio aí com ele, que ele colocou na cabeça que agora ele vai ser católico, é católico. Mamãe disse para mim o seguinte: meu filho, eu aceito você aqui na minha casa de qualquer jeito, menos sendo católico, porque não foi isso que eu lhe ensinei. A porta da rua é a serventia da casa.
De lá mesmo eu saí, sem até a bênção de minha mãe. Minha esposa disse assim: